Parábolas proféticas no livro do profeta Joel. Capítulo 1. Esta é a mensagem que o Senhor Deus entregou ao profeta Joel. Ouçam vocês, líderes das denominações do meu povo, e todos seus seguidores. Em todo o tempo da história da religião, jamais se ouviu coisa semelhante àquilo que vou dizer a vocês através destas parábolas proféticas. Nos anos futuros mostrem isso aos seus filhos. E que estes terríveis acontecimentos sejam conhecidos de geração a geração. Depois da primeira denominação ter estragado o alimento das almas do meu povo com as suas doutrinas, veio outra e destruiu a parte do que restou. Depois veio mais uma seita, e por fim muitas outras foram acabando com o que sobrou do alimento espiritual do povo de Deus. Despertem e chorem vocês embriagados pelo evangelho das seitas religiosas, quando perceberem que as religiões estragaram tudo o que restou da verdade que os justos ouviam. Por isso uma vasta multidão de religiosos demasiado numerosa para ser contada, invadiu toda a terra. As doutrinas inventadas pelos líderes deles parecem dentes pontiagudos como os dos leões. As seitas arruinaram o meu povo e desfizeram a possibilidade de que outras pessoas também sejam salvas. Que vocês, os líderes religiosos, agora chorem de tristeza pela sua religião, pois se sentirão como uma noiva que o seu noivo morreu antes do casamento. Quando ninguém mais levar ofertas às igrejas, os líderes religiosos chorarão como viúvas e morrerão de fome. Ouçam os clamores desses que seriam os ministros de Deus. As igrejas não têm mais quem semeie a verdade. Por toda a parte apenas se vê desonra e desolação, pois nelas acabou tudo o que havia de proveitoso. É natural que os pastores andem por aí desorientados e abatidos. É inerente que aqueles que viviam às custas desse comércio de almas chorem de desespero. Chorem os que contavam com esse lucro, porque tudo se perdeu. As religiões secaram, morreram. Isso reflete nas igrejas, e em tudo que for relacionado ao comércio de almas. E acabou toda a alegria dos que punham nela suas confianças. Ó pastores, vistam-se de tristeza. Ó líderes religiosos, inclinem-se chorando durante toda a noite perante o altar, porque não haverá mais colheita de ofertas para vocês. Anunciem um jejum forçado pela falta de alimento. Convoquem uma assembleia solene. Reúnam os líderes e todo o povo na igreja com o nome Deus da denominação na fachada, e chorem diante ele. Mas não adianta clamar, pois para nós os religiosos finalmente o terrível dia do julgamento está chegando. Está às portas a anunciada destruição vinda do Todo-Poderoso. Os nossos alimentos desaparecem diante dos nossos olhos. Toda a alegria e contentamento no templo da nossa seita terminaram. Isso que acontece é uma parábola porque as pregações dos profetas são como sementes que apodrecem debaixo do chão. Os celeiros e os armazéns vazios são parábolas dos templos abandonados. Os trigos que secaram nos campos são como os inocentes mortos espiritualmente.
O povo clama, porque as almas passam fome. Os pastores estão confusos porque jamais puderam oferecer o alimento que eles próprios não receberam de Deus. Os rebanhos de ovelhas vão morrendo de miséria espiritual. Senhor, socorre-nos. Porque o fogo queimou as colheitas nas nossas igrejas, eles lamentam. Até os indiferentes à religião clamam por socorro como se sentissem uma estranha sede nas almas. Parábolas proféticas no livro do profeta Joel. Primeira parte do capítulo 2. Toquem as trombetas em sinal de alarme nas igrejas. Que sejam ouvidos os sons delas nos lugares de culto do chamado meu povo. E que todos que ouvirem tremam de medo, porque o dia do juízo do Senhor se aproxima. Será um dia de fumaça e trevas, de espessas nuvens e de escuridão espiritual para as denominações, é a parábola. Uma multidão de religiosos perversos invadirá as igrejas como densas nuvens de gafanhotos, e serão tantos que os lugares até parecerão noite. Quão grande e poderoso é esse povo! A terrível aparência deles jamais foi vista antes desses dias finais, e jamais será vista de novo por todas as futuras gerações que passarem pela terra. Os seguidores das denominações devoram tudo à sua frente como um estranho fogo que se espalha por todos os lados. Antes dessas seitas a terra era bela. Poderia ser comparada ao jardim do Éden na plenitude da sua beleza. Depois da invasão ficaram apenas as cinzas de uma terra espiritualmente destruída, porque nada lhes escapou. Os perversos parecem rápidos carros dirigidos na mais alta velocidade. Observem que como enchentes eles inundam todas as igrejas. Ouçam o barulho que fazem semelhante ao ruído de carros de guerra e ao do fogo queimando tudo morro acima. São parecidos ainda com o estrondo de um poderoso exército marchando para a batalha. O terror apodera-se da população, as pessoas os temem como se fossem deuses. Quando eles atacam com seus evangelhos parecem um poderoso e organizado exército. São como comandos de infantaria quando destroem. Escalam as fortalezas das igrejas e as invadem como tropa bem treinada. Avançam sem que nada possa detê-los. Não há nenhum deles que impeça os ataques dos seus concorrentes. Cada um conhece bem aquilo que deve executar. Não há arma humana que possa pará-los. Atacam as cidades. Sobem as muralhas e assaltam as casas entrando como ladrões pelos telhados e janelas. A terra treme perante eles, e os céus também. O Senhor dá uma ordem e todos os seus executores obedecem. O dia do julgamento da religião será de terrível espanto que nenhum religioso poderá suportar. Mas agora diz o Senhor aos seus filhos: voltem para mim de todo o coração enquanto é tempo. Demonstrem isso com seus atos. Porque o Senhor está sempre pronto para perdoar seus escolhidos, e não mais castigar os seus que ainda estão nas religiões. Publiquem isso aos seus irmãos.
Diga que eles se mostrem arrependidos e como um sinal abandonem seus maus caminhos, as suas seitas. Cheguem todos, dos mais velhos às criancinhas de peito. Também os jovens com suas namoradas. Os líderes também mostrem que se arrependeram. Que eles peçam a Deus que poupe o seu próprio povo da destruição e agonia que está por vir aos religiosos. Parábolas proféticas no livro de Joel. Segunda parte do capítulo 2. Orem para que as religiões nunca mais os dominem e humilhem como têm feito. Que esses perversos de agora em diante nos respeitem e não digam mais que somos um povo sem lugar de adoração. Pois apesar das religiões o Senhor terá piedade de vocês, os seus filhos que estão dentro delas, e terá zelo pela honra da sua terra. E dirá a eles: Vejam, estou enviando o que for necessário aos meus filhos para satisfazer plenamente as suas necessidades. Nunca mais deixarei que se tornem objeto de escárnio entre essas denominações. Farei bater em retirada essa multidão de agressivos religiosos que abafam vocês como nuvens negras. Mandarei esses gafanhotos para longe. Irão para as terras desertas de onde vieram e lá morrerão. O seu mau cheiro subirá da terra. Não tenham receio desses perversos, meu povo. Alegrem-se e regozijem-se, porque Deus faz coisas maravilhosas a favor de vocês. Que os meus filhos esqueçam a fome espiritual pela qual passaram nas religiões. Esta é a parábola de promessas para os filhos de Deus. As pastagens de vocês se tornarão verdes de novo. As árvores darão os seus frutos. As figueiras e as vinhas florescerão uma vez mais. Alegra no Senhor teu Deus, ó meu povo. Eu falo com vocês como provas do meu perdão. Essa é a bênção. Outra parábola. Uma vez mais cairão as chuvas do outono, assim como as da primavera. As eiras terão novamente trigo empilhado e os lagares transbordarão de azeite e de vinho. Devolverei para vocês aquilo que os gafanhotos das religiões destruíram, essa grande multidão destruidora que enviei como nuvem negra contra vocês. De novo terão toda a comida espiritual de que necessitarem. Louvem o Senhor que faz esses milagres nas vidas de vocês. Nunca mais o meu povo sofrerá pragas semelhantes a essas. E saberão que estou aqui entre o meu povo, e que só eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O meu povo nunca mais sofrerá com os golpes das denominações. Quando virem esses sinais, derramarei o meu espírito sobre vocês todos. Os seus filhos e filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos reveladores e os seus jovens visões. Derramarei o meu espírito até mesmo sobre todos os meus que ainda são escravos nas seitas. Porei estranhos sinais para que até os religiosos vejam: sangue, tempestades, fogo e colunas de fumaça. O sol, que é o Deus da religião, escurecerá, e a lua, que é a própria religião, ficará vermelha como o sangue perante o grande e terrível dia do Senhor que virá.
E todo aquele que invocar de verdade o nome do Senhor será salvo das religiões. Mesmo ainda nelas alguns escaparão, tal como prometeu o Senhor, porque os escolheu para sobreviver. Parábolas proféticas no livro do profeta Joel. Capítulo 3. Nesse tempo em que restaurarei a saúde espiritual do meu povo, diz o Senhor, reunirei as multidões das religiões no lugar que apelidei de vale onde Jeová julga, e ali as julgarei por terem ferido espiritualmente o meu povo, por terem ainda feito com que ele se dividisse e espalhasse entre as denominações. Elas fizeram o meu povo de escravo. Trocaram meus pequeninos por uma igreja adúltera, e minhas meninas em troca de palavras de doutrinas mentirosas, suficiente para embriagá-las e abusar delas. Atenção, não tentem interferir. Cuidado, não tentem impedir o que eu, o Senhor, estou por fazer às seitas. Em breve farei cair sobre vocês todos os castigos que merecem. Vocês levaram meus filhos para as suas igrejas, os tesouros preciosos que me pertenciam. Venderam o meu povo aos estranhos que o levou para longe de mim nas suas seitas. Mas o trarei de novo desses lugares para onde foi vendido, e retribuirei a vocês por tudo que fizeram a ele. Venderei os filhos e filhas de vocês a outros, que por suas vezes os venderão a uma religião perversa. Essa é uma sentença do Senhor. Anunciem estas parábolas às denominações, que eles se aprontem para uma guerra com Deus. Que eles alistem os seus melhores pregadores, e façam a listagem de todas as doutrinas que possuem como armas. Que forjem espadas das vossas enxadas, e lanças das foices, é a parábola. Convença os fracos de que são fortes. Juntem-se e venham de toda parte, pois agora o Senhor faz descer ali os seus valentes. Convoque as seitas para o vale onde Jeová julga, porque será ali que ele pronunciará as sentenças de todas elas. Que a palavra transformada em arma seja usada. A seara está madura e espera. Pisem as denominações, pois estão cheias da maldade desses homens. Multidões e multidões esperam pelo veredicto no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto. Será no vale do julgamento. O sol, que é o conhecimento religioso, apagará, e a lua, que é a própria religião, escurecerá. E apagarão as luzes das suas estrelas, que são os líderes religiosos. Do seu templo o Senhor convoca a religião, e então o ambiente religioso começa a ser abalado. Mas para com seu povo o Senhor fará o bem. O Senhor Deus é o seu refúgio e a sua força. Então todos eles saberão enfim que eu sou o Senhor seu Deus, e que habito no meu santo lugar. Virá o tempo de Deus quando nunca mais multidões de incrédulos pisará este santuário. Transbordará tudo de bom onde estiver o meu povo. Os rios já secos transbordarão, e jorrará a água viva do templo do Senhor, que regará o mundo.
As seitas estranhas serão destruídas por causa da sua violência espiritual contra os filhos de Deus, pois mataram pessoas inocentes nas igrejas deles. Contudo, o povo de Deus prosperará para sempre, e seus lugares de culto permanecerão de geração em geração. Porque eu vingarei o sangue do meu povo. Porque a minha casa está no coração do meu povo. Parábolas proféticas do livro do profeta Naum. Capítulo 1. Esta é a visão que Deus deu a Naum a respeito da inevitável condenação da religião. O Senhor Deus não tolera os nomes deuses das seitas. Ele tem ciúmes do seu povo, por isso se vinga e castiga os religiosos, pois se tornaram seus assintosos inimigos. Deus é paciente, mas poderoso e justo. Ele anda sem se perturbar pelo meio dos tumultuados e violentos cultos das religiões. Os religiosos são o pó dos seus pés. Deus repreende a multidão deles, e suas inúmeras seitas perdem o vigor. Então elas ficam secas e sem vida. Os alimentos espirituais oferecidos nas igrejas são sem vida, e elas mesmas, seitas e igrejas, ficam murchas. Porque as denominações tremem na presença de Deus e suas igrejas se desfazem. Quando ele se mostrar às religiões, elas ficarão arrasadas com todos os seus seguidores. Pois se o Senhor ficar irado, qual religioso permanece de pé diante dele? Quais deles poderão resistir à sua ira? Pois a sua fúria se derrama como rios de fogo. Diante dele as doutrinas das religiões dissolvem. O Senhor é bom. Ele é o lugar seguro quando vem a angústia aos seus filhos. Ele conhece bem todos os que nele confiam. No entanto, Deus varre para longe os religiosos seus inimigos com uma enxurrada. Persegue-os durante toda a noite. Que ideia é a sua de desafiar o Senhor, ó grande religião? Só com o seu sopro ele poderá acabar com você para sempre. E nem precisa soprar 2 vezes. Pois Deus joga os seus inimigos para dentro da fornalha como se fosse um monte de espinheiros. Aí, ardem nas chamas como palha. Quem é esse seu líder que ousa conspirar contra o Senhor, ó grande meretriz? Assim diz o Senhor: por mais seguros e numerosos que sejam os religiosos, serão exterminados e desaparecerão. Ainda que eu tenha afligido meu povo através das denominações, não o castigarei mais. Quebrarei as suas cadeias e o libertarei agora do jugo dessa escravidão a que te sujeitou esse líder perverso. E ao líder da grande religião Deus diz: já ordenei o fim da sua dinastia. Os seus seguidores não se sentarão mais nos tronos das seitas. Destruirei os seus deuses, as denominações e suas igrejas, e farei com que desçam todos ao inferno. Porque o pecado de adorar as religiões é o mais detestável.
Vejam, os mensageiros estão chegando, descendo montanhas abaixo com alegres notícias. Os religiosos invasores foram expulsos das igrejas. Já podemos estar seguros. Ó povo de Deus, proclama um dia de ações de graças e adore só o Senhor como foi a sua promessa solene. Porque esse inimigo vindo da religião nunca mais voltará a atacar com sua evangelização. Será banido para sempre. Nunca mais será visto. Parábolas proféticas do livro do profeta Naum. Capítulo 2. Chegou o seu fim, ó grande meretriz. A religião já está rodeada por uma multidão de inimigos. Soa o alarme. Fortaleçam as muralhas, reforcem as defesas e façam uma vigilância apurada sobre todos os movimentos das forças inimigas que se preparam para o ataque. A terra dos corações do povo de Deus ficou assolada depois dos ataques da religião, mas o Senhor restaurará novamente a sua honra e poder. Como uma parábola do fim da religião, os escudos dos valentes guerreiros dela ficarão vermelhos de sangue. O ataque contra ela começa. Os seus carros de guerra correm rápidos pelas ruas e cruzam as praças em todas as direções. Parecem tochas acesas, correm como relâmpagos tentando fugir. O líder abominável clama pelos seus ministros. Mas na corrida em direção às muralhas para reforçar as suas defesas, eles tropeçam e caem, pois é tarde demais. Como a invasão de um rio transbordante, o inimigo deles já entrou nas religiões e toda ela está em pânico. A grande rainha das religiões é trazida despida para as ruas e levada como escrava, com todos os seguidores das suas igrejas chorando atrás. Ouçam, elas se lamentam batendo no peito, gemendo como pombas. A enorme religião nesse momento é comparada a um açude vazando água. Pois os seus pregadores fogem em correria. As igrejas não conseguem mais retê-los por mais que tentem. Parem, parem, gritam-lhes os líderes, mas eles correm ainda mais. Ouvem-se gritos. Saqueiem a prata. Saqueiem o ouro. Antes parecia que os tesouros dos religiosos jamais acabariam. Porém sua vasta e imensa riqueza é toda levada num instante. Em pouco tempo as igrejas tornam-se escombros. Os corações dos religiosos batem descompassados de terror. Os seus joelhos tremem de medo. A multidão deles fica desfalecida, cambaleante, pálida. Onde está agora essa grande religião, a leoa cheia de agressividade e ousadia, onde os velhos e os fracos, também jovens e até as crianças iam e se sentiam em segurança? Ó religião, você era como uma leoa que esmagava os inimigos para dar de comer aos seus filhotes. Você enchia de riquezas e escravos as igrejas das seitas. Mas agora, o Senhor dos Exércitos voltou-se contra você. As suas armas de evangelização estão inertes, inúteis. Os seus defensores jazem mortos. Nunca mais você trará os escravos de uma denominação para outra.
Você nem mais enviará conquistadores a outras religiões. Parábolas proféticas do livro do profeta Naum. Capítulo 3. Ai de você, religião assassina de almas, viciada no roubo e na mentira, onde para esses crimes nunca faltou vítimas. Seu evangelho soa como assustadores estalos de chicotes. Lembra estrondosos carros de guerra de barulho ensurdecedor, ou cascos dos cavalos a galope atropelando a multidão. Pregadores montados neles empunham espadas de fogo ou erguem agressivas lanças. São suas mensagens que matam. E mortos ficam amontoados dentro das suas igrejas, cadáveres despedaçados. Pedaços de corpos humanos por todos os lados. As pessoas tropeçam neles, tentam levantar-se, mas tornam a cair. Tudo isso acontece porque a grande meretriz escravizou muitos religiosos atraídos pela sua prostituição. Como uma elegante prostituta mestra em encantamentos mortais, ela enfeitiçou as denominações com a sua beleza e ensinou a elas cultuarem seus próprios nomes. Ela seduziu religiões por seus prazeres, e as seitas pelas suas feitiçarias. Não é, pois, de admirar que por tudo isso eu esteja contra você, meretriz, diz o Senhor dos Exércitos, a grande religião. E agora todo o mundo verá a sua nudez e a sua vergonha. Descobrirei a sua imundície e mostrarei a todas as pessoas como você é realmente vil. Todos os que te virem nua se afastarão horrorizados e dizendo: quão grande é a ruína desta grande meretriz! Ninguém terá compaixão de você. Seria você melhor do que a outra religião que era protegida pelas enormes multidões? Ela tinha poderosos aliados, e podia reclamar incondicional ajuda a eles. O mesmo acontecia com aquela outra seita poderosa. Mas ela também caiu e a sua população foi escravizada. Foi dito em parábola que até as crianças dela foram esmagadas contra as pedras das igrejas. E que os pregadores das seitas inimigas tiravam a sorte para saber quem possuiria como escravos os oficiais derrotados. E todos os líderes se tornaram escravos de religiões suas inimigas. Você também cambaleará como uma bêbada e se esconderá de terror. Todas as suas igrejas que serviam de proteção serão devoradas como se tratasse de figos temporãos caindo diretamente na boca de alguém que sacudisse a figueira. As suas tropas de pregadores ficarão tão fracas e desguarnecidas como indefesas mulheres. As portas das suas igrejas se abrirão de par em par aos inimigos. Serão incendiadas e queimadas. Apronte para o cerco. Armazene água. Reforce as defesas. Prepare pedras para reforçar as partes destruídas da muralha. Tire água dos poços, faça barro, coloque nos moldes, acenda os fornos. Contudo, no meio dessa preparação toda, o fogo apanhará você e queimará.
ou será morta pela espada. O certo é que o inimigo consumirá você. Serão como gafanhotos devorando tudo o que vem. Não há meio de fuga, ainda que se multipliquem os seus esforços. Os seus pregadores profissionais eram tão numerosos quanto as estrelas no céu e enchiam as igrejas de abundantes riquezas. Mas eles fogem e os invasores levam tudo. Os seus líderes se amontoam todos como gafanhotos nas sebes ao vir o frio. Mas todos eles acabarão por fugir e desaparecer como quando o sol aquece a terra e faz o gelo derreter. Ó líder religioso, os seus ministros estão mortos no pó da terra. E seus seguidores sem Deus se dividiram através das denominações. Não há pregadores por mais hábeis que sejam que consigam juntá-los. Não há cura para a ferida da religião, ela é demasiado profunda para ser tratada. Todos os que ouvem falar da sua desgraça até batem as palmas de contentes, porque é dificílimo encontrar alguém que não tenha sofrido com a sua crueldade. Parábolas proféticas do livro do profeta Abacuque. Capítulo 1. Através de uma visão que Deus mostrou ao profeta Abacuque, ele ouviu alguém clamar: Ó Senhor, quanto tempo eu terei ainda de esperar até que me ouças? Clamo em vão, pois não ouço respostas. Eu grito violência, mas não vens me livrar dela. Porque o Senhor me faz contemplar a violência religiosa e a destruição espiritual todos os dias. Vejo só brigas e desordens entre as seitas. Para onde quer que me volte vejo somente injustiça e maldade nesse povo que se diz de Deus. Os religiosos guerreiam uns contra os outros por poder, e por isso a tua justiça é profanada por eles. Os teus preceitos não são acatados em nenhuma das igrejas deles, não se respeita a tua justiça nessa religião esfacelada. E apesar disso, Senhor, os religiosos prevalecem claramente sobre os justos. Esses perversos nos atacam com suborno e corrupção religiosa, e pior, nos vencem sempre. Então o Senhor respondeu: preste atenção às seitas e você ficará espantado. Ficará perplexo diante daquilo que vou fazer em breve. Será algo muito grandioso que acontecerá ainda durante a sua vida e que só mesmo vendo para acreditar. O Senhor Deus continua: pois estou excitando o espírito da enorme, cruel e agressiva religião que invadirá o mundo apoderando-se de almas e bens que não são seus. São religiosos terríveis e espantosos. Fazem o que bem entendem sem que ninguém os impeça. Seus evangelhos correm mais rápidos do que os leopardos, e seus pregadores são mais ferozes do que lobos ao anoitecer. Avançam às terras mais distantes com os seus argumentos astutos. Como aves de rapina em voo precipitado e vertiginoso, eles caem impiedosamente sobre as suas vítimas. Quando eles atacam, elas ficam sem ação diante deles, e essa é uma das causas por que seu espantoso evangelho espalha. Por isso os religiosos juntam seguidores como se fossem grãos de areia.
Com suas táticas eles parecem zombar dos líderes e dos ministros de outras religiões e dos lugares onde os outros religiosos atuam. E com que facilidade eles invadem os espaços das outras seitas. Um instantinho só e os seguidores deles já estão conquistados. Contudo, essa enorme religião passará rapidamente quanto o vento, pois é enorme a sua culpa, visto atribuírem o seu poder aos deuses das suas denominações. Então ouvi a voz clamar: ó meu Deus, o Senhor sempre existiu, pois o meu santo Deus é eterno. O Senhor é o nosso protetor. Mesmo assim dás forças a esses religiosos para nos castigar com seus evangelhos. Admito, Senhor, pode ser que nós sejamos tão maus que mereçamos correções, mas esses perversos são muito piores que nós. Será que o Senhor, que não suporta o pecado, continuará indiferente enquanto eles nos engolem vivos? O Senhor ficará silencioso enquanto esses maus destroem espiritualmente aqueles que são melhores do que eles? Seríamos nós como peixes que servem para ser pescados e comidos sem ter um Deus que cuide de nós? Ou como répteis que são apanhados e esmagados sem que o Senhor se importe? Porque vejo que eles nos têm pescado pelas doutrinas inventadas pelas suas denominações. Somos apanhados nas suas astuciosas redes, e depois eles ainda escarnecem de nós. Por isso mesmo chegam a adorar as suas próprias armadilhas, e o culto que prestam é a essas seitas e não ao Senhor. São esses os nossos deuses que nos tornaram poderosos, pensam eles. Ó Senhor, vais permitir que eles continuem agindo assim para sempre? Será que continuarão prosperando indefinidamente mesmo nessa guerra cruel que travam pelas nossas almas? Parábolas proféticas do livro do profeta Abacuque. Capítulo 2. Subirei à minha torre de vigia e esperarei até ver como Deus responderá a essa queixa que eu faço. Clamou ainda a voz. Então o Senhor disse: escreva as minhas parábolas bem legíveis e claras para que qualquer pessoa possa entender com facilidade, e depois saia correndo para contar. No entanto, essas coisas que estou planejando não acontecerão agora. Mas acontecerão sem falta no tempo certo, quando alguém perceber que chegou o momento em que essa profecia se cumprirá. Se parece demorar, não se desespere, porque acontecerá com certeza. Espere com paciência, pois não haverá atraso de um só dia. Escreva que os líderes religiosos confiam apenas em si próprios, mas falham. Porém o justo confia em mim e vive. Além do mais, como as religiões são traiçoeiras, os arrogantes líderes são traídos pelas doutrinas enganadoras com as quais se embriagam nas seitas. Com voracidade eles conquistaram muitos lugares pelo mundo afora, mas à semelhança da morte e do inferno nunca ficam satisfeitos. Virá o dia em que todos os próprios escravizados pelos líderes religiosos os insultarão dizendo: seus ladrões, a justiça de Deus finalmente alcançou vocês. Agora serão duramente compensados pela exploração e ladroeira que praticaram.
De repente os seus credores se levantarão com raiva contra vocês e levarão tudo o que possuem, e ficarão isolados, tremendo. Vocês saquearam em muitas seitas. Agora serão as pessoas delas que os despojarão por causa das muitas almas que mataram e da violência que praticaram nas igrejas e aos habitantes de toda a terra. Ai de vocês que ficam ricos através das fraudes pensando que podiam escapar sem riscos nenhuns de Deus cobrar de vocês. Mas vocês, os religiosos, mancharam os seus próprios nomes e fizeram perder as suas próprias almas diante de Deus pelos assassinatos espirituais que praticaram. As próprias pedras das suas igrejas clamam contra vocês e através dos tetos delas ecoam as mesmas palavras de revolta. Ai de vocês, os religiosos que constroem igrejas com o dinheiro obtido pelo roubo no homicídio das almas. Não decretou o Senhor que o trabalho da seita se desfará em cinzas em suas mãos? Elas trabalham duramente, mas tudo em vão. Virá o tempo em que a terra encherá do conhecimento da glória do Senhor, tal como as águas enchem o mar. Ai de vocês que embriagam os seus próximos com as suas doutrinas até eles tropeçarem e cair como bêbados nas armadilhas sob os golpes sujos das suas seitas. E depois ainda escarnecem da ingenuidade deles. Em breve a glória de vocês, os religiosos, será substituída pela desonra. Vocês é que terão de beber até ao fim o copo do julgamento do Senhor até ficarem bêbados e caírem também. Pois os líderes religiosos fizeram violência contra o povo destruindo os valores naturais deles, agora com a mesma violência eles serão abatidos. Vocês aterrorizaram as pessoas livres para prendê-las nas armadilhas das suas denominações, agora o terror cairá em cima de vocês em recompensa da morte e da violência espirituais que trouxeram a tantos lugares do mundo. Que proveito tiveram em adorar os nomes de todas essas denominações criadas pelas ideias de homens? Que loucura pensarem que elas poderiam servir de alguma ajuda. Que estupidez confiarem nessas seitas inventadas por vocês mesmos. Ai dos que clamam a esses ídolos pedindo ajuda e salvação. Ai dos que perguntam o que devem fazer a esses que não podem falar. Poderão essas loucas seitas maquinadas pelos homens falar em nome de Deus? Elas estão cobertas de riquezas, mas não há espírito nelas. O Senhor, sim, está no seu santo templo. Que toda religião se cale diante dele. Parábolas proféticas do livro do profeta Abacuque. Capítulo 3. Esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou perante o Senhor depois da visão que teve. Ó Senhor, agora ouvi a sua palavra e te adoro por saber das tremendas coisas que serão feitas à religião. Nestes tempos de profunda angústia, ajuda-nos novamente tal como foi feito há anos atrás. Mostra-nos o seu poder em nos livrar. E mesmo na ira lembra da sua misericórdia.
Deus, o Deus Santo veio. O seu brilho é como o de um relâmpago, e a sua glória enche o céu. Tudo na terra justifica o louvor que lhe é dado pelos seus santos. Que Deus maravilhoso que Ele é! Da sua mão saem relâmpagos fulgurantes. Não conhecemos até onde chega o seu imenso poder. Ele tem domínio também sobre as denominações dos homens, e o fogo é o seu instrumento de trabalho contra elas. Deus parou e ficou um momento observando as religiões e depois as dividiu. Abalou as maiores igrejas delas e derrubou outras menores. Porque o seu poder é sempre o mesmo de tempos atrás. Na minha visão contemplei o povo de uma e outra denominação em pavor mortal. Acaso é contra os rios, Senhor, e contra os ribeiros, ou contra os mares que estás irado? Não, tudo isso são maravilhosas parábolas. Cavalgaste sobre as nuvens. Uma tempestade te serviu de carro. E mesmo sem entender essas parábolas, todos que observam a natureza constatam o teu poder. O Senhor tira o seu arco da mochila e enche a aljava de flechas. As igrejas também, sem entender as parábolas sobre elas mesmas, verão isso e tremerão. Anunciem que a multidão de religiosos ruge como o mar, pois as suas ondas serão jogadas para o alto. O sol da religião escurece e a lua, que é ela mesma, encerra as suas atividades no cenário espiritual perante os raios e relâmpagos lançados pela mão de Deus. Anuncie ainda que o Senhor caminhou pela terra com indignação e pesou as religiões com ira. Saiu para tirar o seu povo escolhido de dentro das igrejas. Acabou com todas as doutrinas dos religiosos, não restando nada de aproveitável entre eles. Destruiu as seitas com as armas desses mesmos perversos que vieram como um furacão sobre os filhos de Deus, pensando que eles fossem uma presa fácil. Eu, o profeta, tremi quando tive a visão de todas essas parábolas. Os meus lábios tremeram de medo. Minhas pernas vacilaram e fiquei todo trêmulo. No entanto, esperarei com calma o anunciado dia da angústia, na esperança de que o Senhor se voltará contra as denominações que invadem a terra dos justos. Ainda que a religião tenha abatido todos os justos que ela dominou sem ter um sequer ficado vivo. Ainda que o ambiente religioso seque e se torne totalmente estéril. Ainda que as pessoas morram onde deveriam se alimentar de Deus e as igrejas fiquem vazias de pessoas vivas, mesmo assim eu me alegrarei no Senhor. Serei feliz no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. Dará a minha segurança como a corça na corrida e me porá a salvo sobre o lugar de culto.